Você lembra quando você menstruou a última vez? Melhor, você sabe me falar qual que é o dia da sua próxima menstruação? E quando você está no período fértil, você sabe? Não? Então vem comigo, que hoje eu vou te ensinar a calcular o seu período fértil, quando você vai menstruar e aprender a identificar em qual período do ciclo você está. Esse é o Simplificando a Saúde, seu guia pessoal de saúde, e hoje a gente vai falar sobre ciclo menstrual. Olá pessoal, meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira, e hoje a gente vai entender como é que o ciclo menstrual funciona. E antes da gente entender como é que esse ciclo menstrual funciona, a gente precisa entender primeiro o que é a menstruação. A menstruação nada mais é do que a descamação do nosso útero. O útero, ele se prepara para gestar uma criança todo mês. E aí a gente vai entender quantos dias isso demora. Mas ele todo mês se prepara para poder gestar uma criança. E aí, quando isso não acontece, né, ele perde toda essa preparação que ele fez para poder gerar essa criança. E aí, justamente, essa perda dessa preparação é que a gente chama de menstruação. E como que o nosso corpo se prepara, né, para poder gerar essa criança? Ele engrossa a parede do útero. Então, a parede mais interna do útero, que é o endométrio, ele vai engrossar, vai ficar mais espessa mesmo, para poder receber o óvulo que vai estar fecundado lá para poder gerar esse neném. Quando isso não acontece, o útero precisa voltar para o tamanho normal e aí ele descama. Essa descamação é que gera a menstruação que a gente vê todo mês. E quando que a nossa menstruação começa? Ela vai começar geralmente ali na puberdade. A gente não tem uma idade certa para ela começar. Vai ter gente que vai começar com 9, com 10, com 12, com 15, com 16, né? A gente não tem uma idade certa. Quando o corpo estiver pronto para começar essa menstruação, a gente vai ter a primeira menstruação, que o nome científico dela é a menarca. É justamente essa primeira menstruação. E depois dessa primeira menstruação, a gente vai ter essa menstruação todos os meses. Então, todos os meses, o útero vai se preparar para gestar. E aí, quando isso não acontece, ele vai descamar e a gente vai menstruar, tá? A última menstruação é justamente quando a gente entra lá na menopausa, que também não tem uma idade certa, tá? Quando a gente nasce, a gente já nasce com todos os óvulos que a gente vai menstruar durante a vida. Tá? Esse número já é pré-determinado. Então, a gente já nasce com quantos óvulos eu vou menstruar a minha vida inteira. Mas e aí, quanto tempo dura essa menstruação? O ciclo menstrual ele pode variar a duração de 24 a 38 dias. Tá? Dentro dessa variação, a gente ainda considera normal. Tá? A gente vai ter mais ou menos 20% só das pessoas que menstruam que vão ter um ciclo de 28 dias certinho. Ele pode variar. E é comum isso variar. Não é porque o seu ciclo esse mês teve 28 dias, que o mês que vem teve 30 e que ele está normal. Ele pode variar alguns dias, tá? Sem problema nenhum. Esse ciclo vai começar, o primeiro dia do ciclo é no dia que a sua menstruação desceu. Então, no dia que a menstruação desce, a gente começa a contar o primeiro dia do ciclo. E como eu disse para vocês, esse ciclo pode durar de 24 a 38 dias. O ciclo termina no dia anterior a esse primeiro dia que você menstruou. Então, no dia anterior à data que você menstruou, é o dia que esse ciclo vai terminar. E aí a gente vai saber quantos dias esse ciclo durou. Geralmente, os primeiros ciclos lá quando a gente menstrua a primeira vez e depois os ciclos mais próximos da menopausa, geralmente eles são ciclos naturalmente mais longos, tá? Quando a gente está lá na puberdade e a gente tem a primeira menstruação, a gente demora um tempo para esse ciclo se regularizar. Pode ser que esse ciclo varie bastante e seja mais longo também. Quando a gente está numa idade um pouco mais avançada, mais perto da menopausa, esse ciclo também pode variar um pouco mais e ele também pode ser um pouco mais longo.
O sangramento menstrual, ele pode durar de 4 a 8 dias, tá? Vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter um sangramento maior, tem gente que vai ter um sangramento mais curtinho. A gente pode perder entre 6 e 75 ml de sangue durante esses dias aí de sangramento menstrual, bom? E aí, no nosso ciclo, a gente vai ter alguns hormônios que vão trabalhar para esse ciclo acontecer. A gente vai ter o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, eles são produzidos numa glândula que a gente tem que chama hipófise. E para que ele serve? Ele serve justamente para estimular o nosso ovário lá a produzir estrógeno e progesterona. Esses dois hormônios são muito importantes para a saúde da mulher. E aí eles vão atuar durante o nosso ciclo para poder receber um possível bebê, tá? E aí quando esse possível bebê não acontece, é a hora que a gente menstrua. A gente tem basicamente 3 fases no nosso ciclo menstrual. A gente tem a fase folicular, que é antes da ovulação, a fase ovulatória, que é quando a gente ovula, e a gente tem a fase lútea, que é depois da nossa ovulação. E o que isso quer dizer pra gente na prática, né? Na prática, o que acontece? Na fase folicular, é na fase justamente que a gente menstrua. Vamos lembrar lá que o nosso ciclo começa no primeiro dia da menstruação? Então, a fase folicular, ela é basicamente quando a gente menstrua. E aí, o nosso endométrio, aquela parede interna lá do útero que eu falei, ela vai descamar porque a gente não recebeu um bebê. Então, ela vai descamar para voltar para o tamanho normal dela e vai começar a se preparar para ter uma ovulação. A fase ovulatória vai acontecer mais ou menos na metade do nosso ciclo, tá? E o que acontece na fase ovulatória? A gente tem um pico de produção de alguns hormônios e aí o óvulo vai e sai de dentro do nosso ovário. É quando a gente ovula. A ovulação nada mais é do que isso. O óvulo que saiu de dentro do ovário e começou a fazer o caminho lá do nosso útero, tá? É nessa fase que o óvulo sai e vai ser por aí, mais ou menos, que o nosso óvulo vai ser fecundado, tá? Nessa fase ou na próxima. Mas a fase ovulatória é basicamente isso. A gente tem um pico de hormônio e o óvulo sai de dentro do ovário. Já na fase lútea, é quando esse óvulo também está caminhando ali por dentro do nosso útero e aí o corpo se prepara para ter uma fecundação. Ele vai se preparar para poder ter um neném. E aí, se caso nesse processo não tiver a fecundação desse óvulo, aí o nosso corpo vai entrar nesse processo de descamar novamente. É nessa fase, na fase lútea, que o endométrio vai engrossar, que eu falei com vocês. A camada do endométrio vai ficar mais espessa, justamente para poder ter condição desse óvulo fecundado implantar lá na parede do útero. Mas aí, como isso acontece, vai ficar para um outro vídeo. Tá? Hoje a gente vai falar só do ciclo menstrual. Tá bom, Jéssica? Você falou esse monte de coisa aí, mas o que eu precisava saber mesmo, você ainda não falou. Como é que eu calculo o tempo de duração do meu ciclo? Quando que eu tô no período fértil? Quando que eu vou menstruar? Quando que eu não vou? É agora que a gente conseguiu entender todas essas, como é que funciona, né, o nosso corpo, que a gente vai entender como é que eu vou calcular a famosa tabelinha. Vamos entender primeiro a primeira fase, né? Primeira fase, eu falei com vocês que é a fase folicular. A fase folicular, ela começa lá no primeiro dia da menstruação. Então, o dia que a minha menstruação desceu, eu comecei o meu ciclo. E aí, como é que eu vou fazer esse cálculo? A minha fase folicular é quando eu menstruo e aí depois o meu corpo ele vai começar a se preparar para poder acontecer a ovulação. Esse período folicular ele vai durar mais ou menos em torno de 13 a 14 dias. Então, de todo o meu ciclo, esse período aí folicular de menstruação e do corpo começar a se preparar novamente para ovular, vai acontecer de mais ou menos 13 a 14 dias. Então, vamos contar lá, no nosso cálculo, né, no nosso calendário, você vai colocar lá o primeiro dia da sua menstruação, mais ou menos quantos dias eu menstruo, vamos supor aí que você menstrua uns 5 dias. Então, esses 5 primeiros dias é da menstruação. Contando com esses 5 dias da menstruação, você vai contar em mais ou menos 13 a 14 dias, vamos colocar aí 14 dias, que é a fase
que o seu corpo está se preparando, que é justamente essa fase folicular. Depois disso, a gente vai ter o período de ovulação, que é justamente quando eu vou ovular. O dia da minha ovulação geralmente vai acontecer no meio do nosso ciclo. Vamos supor, então, que eu tenho um ciclo de 28 dias, a minha ovulação vai variar aí entre o 13º, 14º, 15º dia. Tem algumas pessoas que quando ovulam, sentem uma dor do lado do ovário onde foi liberado esse óvulo, e é uma dor... Tem mulheres que relatam que é uma fincada, tem relatos que é como se fosse uma dor surda, quase que uma cólica. Tá? Tem algumas pessoas que vão relatar aí uma certa dor quando vão ovular. Não são todas que sentem, não são todos que percebem, tá? Mas tem alguns relatos de que quando chega na fase ovulatória, tem pessoas que sentem um pouco de dor. Uma dor muito rápida, tá? De quando esse óvulo é liberado. E aí, a partir do momento que esse óvulo começa a andar, teoricamente, eu estaria no período fértil. Por que teoricamente? É aí que entra o pulo do gato. Quando a gente vai fazer a nossa tabela, a gente faz um cálculo quase que de erro de percurso. Aí depende do objetivo. Se você não pretende engravidar, é um cálculo de erro de percurso. Se você pretende engravidar, é justamente um cálculo de quando é mais provável que você engravide. Por quê? Porque o espermatozoide lá dentro do útero, ele pode sobreviver até 5 dias. Então, a gente tem a tal da janela fértil. Tá? Então essa janela fértil ela vai durar 5 dias antes dessa ovulação, e aí depois a gente tem literaturas que vão falar de 1 dia depois, de 5 dias depois, de 3 dias depois, aí depende do seu objetivo. Em todos os objetivos, talvez trabalhar com 5 dias, né, depois seja mais interessante, tanto para quem quer quanto para quem não quer engravidar, que a gente elimina esse risco. Então, para a gente entender, né, tô na fase ovulatória ainda. Minha fase ovulatória ela vai acontecer mais ou menos ali no meio do meu ciclo. Se eu tenho um ciclo de 28 dias, a minha ovulação vai acontecer ali mais ou menos no 14º dia. Antes desse 14º dia, eu tô na fase folicular. É quando eu menstruei, meu corpo vai se preparar para ovular novamente. Depois dessa ovulação, eu vou ter a fase lútea. E aí, na fase lútea, esse óvulo ele já começou a andar por todo o percurso do meu útero e o meu corpo entende que ele tem que se preparar, porque se esse óvulo fecundar, eu tenho que ter como armazenar, nutrir e gerar esse óvulo, que ele vai virar um neném. E aí, nessa fase lútea, esse óvulo está fazendo esse caminho todo lá no útero, aguardando se o espermatozoide vai encontrar com ele ou não. Se o meu óvulo não encontrar com nenhum espermatozoide, ele vai terminar de descer, não vai se implantar, né? E a gente vai ter a descamação. Quanto tempo dura a fase lútea? Também aproximadamente 14 dias. Então, para a gente entender o calendáriozinho, como é que funciona. Lá no meio, vamos supor que eu tenho um ciclo de 28 ou de 30 dias, né? Lá no meio desses 30 dias, mais ou menos no dia 15 do meu ciclo, vamos entender que o dia 15 do meu ciclo não necessariamente é o dia 15 do mês. O meu ciclo começa no primeiro dia da minha menstruação. Então, lá no dia 15 do meu ciclo, quando eu tenho um ciclo de 30 dias, é mais ou menos o dia que eu vou ovular, tá? Eu posso ter uma variação aí de mais ou menos um dia para frente, um dia para trás, mas é mais ou menos no mesmo dia, no meio do ciclo. Anterior a isso, eu tenho a minha fase folicular, que é quando eu menstruei, e aí vamos supor aí que a minha menstruação durou 3 a 5 dias, e aí depois da ovulação eu tenho a fase lútea, que é quando o meu corpo ou vai ter essa implantação do óvulo que foi fecundado, ou eu vou menstruar novamente. Se o meu óvulo foi fecundado e ele implantar, tá? Aí eu paro de menstruar, eu não menstruo mais, tá? Eu posso ter sangramentos de escape, entre outros tipos de sangramento, mas eu não menstruo mais, ok? Para a gente entender de fato como é que a gente faz esse cálculo, eu peguei aqui o calendário de novembro de 2024.
Então vamos supor que eu menstruei no dia 5. Então dia 5 é o dia do meu primeiro dia do ciclo, tá? E a minha menstruação, ela durou mais ou menos 4 dias. Então eu menstruei no dia 5, 6, 7, 8. Beleza? Eu sei que eu ovulo mais ou menos 14 dias depois que eu comecei a menstruar. Por quê? Porque meu ciclo é de 28 dias, estou usando aqui um ciclo de 28 dias, né? Se o meu ciclo tem 28 dias, isso quer dizer que eu menstruo mais ou menos na metade dele. Então, mais ou menos no dia 14 do ciclo é que eu vou ovular. No caso aqui, se eu menstruei dia 5, eu vou ovular mais ou menos no dia 18. E aí, o que vai acontecer? Por que é 14, Jéssica? 5 mais 14 vai dar 19, porque dia 5 conta, tá? Dia 5 é o dia 1 do ciclo. Então, mais ou menos no dia 18, a margem de erro aí vai dar entre dia 17 e dia 19, né? Para essa ovulação. E aí, o restante do ciclo depois da minha ovulação vai ser o período aí que eu vou entrar na fase lútea, né? Que ou eu vou menstruar novamente ou eu vou engravidar. Aí depende do meu objetivo. O que eu preciso entender disso? Se a minha ovulação acontece mais ou menos no dia 18, isso quer dizer que 5 dias antes e mais ou menos 5 dias depois é a minha janela fértil. Então, dia 18, para a janela fértil, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 do dia 13, 1, 2, 3, 4, 5 ao dia 23, eu estou na minha janela fértil, aproximadamente. Eu tenho como ter certeza? Não, porque eu não tenho certeza do dia que eu ovulei, eu tenho uma estimativa. Inclusive por isso que essa janela fértil existe. Porque como eu não tenho certeza, o espermatozoide sobrevive 5 dias lá dentro. Então o que eu sei quando eu faço esse cálculo? Se dia 5 eu menstruei, dia 5 é o dia 1. Mais ou menos no dia 18 é o dia da ovulação. Entre o dia 13 e o dia 23 eu estou na minha janela fértil. E eu vou menstruar novamente aproximadamente no dia 3 de dezembro, porque eu já sei que o meu ciclo dura aproximadamente 28 dias. Se o meu ciclo dura 30 dias, o cálculo é o mesmo, só que aí a minha ovulação vai acontecer com 14? Não, vai acontecer com 15 dias aproximadamente. Se o meu ciclo dura 32 dias, ele vai acontecer com quantos dias? Com 16 dias aproximadamente. E assim a gente vai. O dia da ovulação vai ser sempre mais ou menos no meio do período fértil, no meio do ciclo menstrual. Desculpa. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido como é que você faz o cálculo, né? Do seu calendário menstrual, da sua tabelinha, que a gente chama, né? Espero que você tenha entendido como é que funciona esse cálculo aí da janela fértil, quando eu posso, quando eu não posso, né? Vamos lembrar que a gente sempre tem que usar método não só contraceptivo, tá? Mas de proteção. Vamos lembrar do preservativo aí, pelo amor de Deus. A gente usa preservativo não é só para não engravidar, a gente usa preservativo para se proteger. A gente tem diversas ISTs por aí, a gente pode fazer vários outros vídeos aí também falando sobre elas. Mas o preservativo, o maior objetivo dele não é só engravidar, é se proteger. A gente tem diversas outras complicações aí de uma falta de proteção do que só ter um neném. Aliás, dependendo da situação, o neném é o menor dos seus problemas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui no vídeo o que você achou, se você teve dificuldade para fazer a sua tabelinha, qual que é a sua dúvida, né? Sugestão para o próximo vídeo também, fica à vontade. Beleza? Mas deixa o like, se inscreve no canal para receber todas as notificações. A gente tem muita informação legal aqui. Assiste esse vídeo que está aqui no card também. E é isso, e até a próxima.